Ô Guga, e hoje, o que temos para hoje aí com essa agenda super movimentada aí? Minério saltando lá na China, super quarta no radar, Evergrande falando que vai pagar as contas. Meu Deus, quanta agenda, hein? Quanta coisa para movimentar o mercado hoje. Então, Felipe, vale aquela eterna reflexão, né, do que a gente estava falando ontem. Lembra que o Tom estava meio que... Não sei se tu te lembra, né, porque passou mal, vai que deu amnésia, alguma coisa, deram um remedinho diferente, mas se a gente para observar o que eu tinha conversado contigo, né, que a minha aposta seria que as coisas não iriam colapsar, e pelo contrário, o governo chinês iria vir com uma medida e com um tom de que, opa, pessoal, relaxa aí que não é o fim do mundo. Né? Eu juro de pé junto, assim, eu não consigo entender por que tem tanta gente que aposta no fim do mundo, né? Será que a vida dessas pessoas é tão ruim, tão amarga, que tem que estar sempre apostando que as coisas vão dar muito errada, né? Então, assim, como investidor, a gente nunca pode se colocar numa situação como se a gente estivesse entrando num ambiente de vítima, né? A gente tem que sempre ser protagonista, estar atento, por isso que tem que ter estratégia e falar, ok, né, dentro dos meus critérios está caro, ou dentro dos meus critérios está barato, mas eu não sou dono da verdade, e se por um acaso as coisas não se desenvolverem agora, né, a gente vai olhar ali um pouquinho mais para frente. O ponto só que eu levanto, Felipe, também, em relação a ontem, né, que eu comentei que essa primeira alta é uma alta pontual, tá? Então ela tende a ser uma alta mais forte, porque a volatilidade está mais alta, né? Se a gente for olhar aí o VIX segunda-feira e assim por diante, né, a volatilidade ela ficou mais alta, e dentro de uma volatilidade mais alta, esse repique também do mercado de curto prazo, ele também é mais intenso, ele também é mais alto, tá? Ele é mais forte. E para mim, né, o grande divisor de águas ainda se mantém naquela região dos 112 mil pontos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam ver. Compartilhando minha tela aqui. Tá? Então, quando eu olho aqui para o Ibovespa, aqui estavam as minhas marcações, né? Quando eu olho aqui para o Ibovespa, eu ainda tenho como critério de mudança aqui de nível, de preço, a região dos 112,200, tá? Então, eu estou ainda dentro dessa percepção de que, ok, com o aumento de volatilidade, esse repique tende a ser mais forte. Como aconteceu aqui atrás também, né? Quando a gente olha aqui para março desse ano, a gente tem um repique forte, o mercado ele balança mais uma vez, né? Provavelmente aqui nessa região acima de 112.200 pontos, e aí sim depois dá para a gente imaginar, né, que o mercado ele possa entrar numa tendência de alta mais sustentável, tá? Mas por hora, Felipe, eu estou ainda com essa visão de que é um repique, né? Não é um movimento ainda de tendência sustentável, tá? Para o movimento intradiário, o que eu estou olhando é o seguinte, deixa eu entrar aqui um pouco mais no gráfico, tá? Ontem nós tínhamos conversado sobre o mercado ficar acima dos 109.700, né? E é interessante porque nós tínhamos estruturas de preço fechadas, esse 109.700 ele era um divisor de águas, mercado ele abre acima e ele trabalha duas vezes, né? Então nós tivemos aqui um mercado mais lateralizado acima dessa região dos 109.700. O que nós podemos esperar para o dia de hoje, para essa super quarta? Tá? Bom, para essa super quarta, num movimento positivo, nota que nós estamos aqui no nível de 50%, então eu tenho algumas projeções, né? Quais são as derivadas? Primeira derivada, a região aqui de 70,7, que é o 112.560, tá? Então a gente está aqui nos 112 mil pontos, 112.560, depois nós vamos olhar aqui o 113.850 e, por fim, se vier alguma coisa muito boa, muito positiva no mercado, quem sabe podemos enxergar o mercado indo buscar a região lá dos 119 mil pontos, tá? Seria muito bom. É algo que é possível de acontecer? Sim, principalmente dentro da volatilidade, principalmente em cima dessa percepção que a gente tem de mercado, né, quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, estando mais barato do que as outras bolsas e principalmente pelo fato de nós estarmos há quase 3 meses, né, 2 meses e meio, quase 3 meses num processo de correção que nós conseguimos enxergar quando eu entro aqui no gráfico diário do Ibovespa e olho que a gente iniciou um processo de correção lá em junho de 2021 e estamos, né, com ele intensificado aqui no dia 20 de setembro de 2021. Então nós estamos aqui num longo período de correção, um repique mais forte é totalmente possível, é totalmente
aceitável. Ô Guga, e aí, ontem a gente estava até falando, né? Ontem não, né? Ao longo de vários programas aqui, a gente falando da questão dos gatilhos, né? Do que a gente podia ver ali de um cenário menos turbulento para a Bolsa subir. E a gente experimentou esse momento ontem, né? Depois que o Guedes falou com o Lira, falou com o Pacheco, tentando resolver a questão dos precatórios, achando uma saída ali para tirar esse assunto da frente. O mercado gostou, o mercado ficou empolgado. Essas boas notícias vindas de Brasília, né, que pelo menos não são más notícias, isso aí acaba trazendo também, né, uma boa expectativa, uma boa projeção aí para o mercado. A gente viu ontem a Bolsa subindo, hoje nessa tendência de ânimo também, né? Essas boas notícias, esses bons gatilhos vindos lá de fora, esse ânimo, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, acaba ajudando também nesse movimento, né? Com certeza, Felipe. Eu sou daqueles, né, que eu acredito que tá tudo mapeado, tá tudo... Vamos lá. Acho que o lado político, ele pelo menos no curto prazo, ele não tem como ele deteriorar um pouco mais ainda, né? Ele precisa de uma melhora no curto prazo, porque senão a gente teria problemas mais graves. Se a gente for olhar 2 semanas atrás, ali, 7 de setembro, as manifestações no 7 de setembro, depois no final de semana, ali tu estava com uma tensão muito forte. Então, se nesse lado político a gente tivesse tido uma piora, né, poxa, as coisas iam ficar bem ruins, bem preocupantes. Acaba que tu tem ali um movimento de melhora, que foi com a carta do Temer junto com o Bolsonaro, e aí acaba que depois desse movimento tu precisa de uma evidência positiva, mostrando, não, de fato, né, isso aqui não é só narrativa, isso aqui não é só conversa, a gente fez alguma coisa em conjunto. Então eu acredito que esses avanços nessa questão de precatório, imposto de renda, né, tende a ter aí... um protagonismo agora nesse último trimestre de 2021, tá? Entre outras coisas, obviamente, né? Pode acontecer muitas outras coisas positivas, e isso traria, né, um destravamento de preço, um destravamento de valor. O que acontece? Nessa última semana, a gente viu o movimento da Bolsa ele se intensificar na parte negativa, um aumento de volatilidade. Aumento de volatilidade é um aumento de incerteza. Aumento de incerteza, né, querendo ou não, é uma percepção de aumento de risco. O que tem que se fazer? Tem que se diminuir essa volatilidade, diminuir essa percepção de risco, que serão as cenas dos próximos capítulos, né? Então a gente está nesse período onde a gente volta a subir, né? Querendo ou não, a volatilidade também é uma percepção em cima de uma base de dados de um período maior de tempo. Então, esse retorno de alta, né, e depois uma manutenção do preço num nível um pouco mais elevado, não abaixo do 112, mas sim acima do 112, com uma diminuição de volatilidade, traz um ambiente extremamente fértil para que a gente possa entrar numa tendência de alta novamente. Tá? Então, é bem importante a gente ir acompanhando agora. Tá? Eu gosto da não deterioração mais intensa do mercado no curto prazo. Tá? Infelizmente ou felizmente, a gente não entrou numa tendência ali atrás, né, semana passada, 10 dias atrás, mas também, né, não tivemos gatilhos operacionais, então é só uma questão de ter que esperar um pouquinho mais. Né? Nós, pessoas físicas, podemos nos dar este luxo. Nós somos diferentes do investidor institucional, que tem toda uma legislação, toda uma regulamentação que obriga com que eles estejam sempre posicionados com um percentual muito grande da sua carteira. Então precisam criar vários mecanismos de manobras, né, para que possam proteger sua carteira. Então tem que sempre estar criando uma teoria nova, uma situação nova. Nós, investidores, pessoas físicas, nós podemos nos dar o luxo, né? A nossa melhor proteção é a geração de caixa. Então se tu tem caixa, é a melhor proteção, né? Muito mais do que criar uma trava, comprar put ou fazer alguma coisa muito sofisticada, né? É ter caixa mesmo para que quando o mercado caia, corrija, né, e se tem essas janelas de oportunidade, tu possa aportar, tu possa fazer tuas operações muito bem feitas, né, sem precisar criar uma grande teoria e estar sempre correndo atrás para solucionar um problema.